seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. Esse vídeo a gente vai trazer questões variadas para concursos públicos na área da pedagogia, né, para professores, tanto de educação infantil quanto anos iniciais, e serve também para pedagogo, para diretor, coordenador, enfim, da área de educação. Belezinha? Bora lá estudar bastante? Vamos lá! Nossa primeira questão, olha lá, é de 2017, da banca Crescer Consultorias, da Prefeitura de Pio Nono, lá no interior de Piauí, né, do Piauí, para professor da educação infantil. Assinale a alternativa incorreta em relação à transversalidade presente nos parâmetros curriculares nacionais. Os temas transversais apontam que a escola deve propor aos seus alunos não só conhecimentos especificados, mas também criar cidadãos ativos na vida social. Tá? Essa é a primeira alternativa. B. Os temas transversais são disciplinas autônomas, fragmentadas, referenciadas por assuntos diversificados, com o objetivo de estimular os alunos para uma aprendizagem eficaz. Segunda alternativa, né? Terceira, C, né? Os temas transversais são um conjunto de conteúdos educativos e eixos condutores da atividade escolar, que não estando ligados a nenhuma matéria em particular. Belezinha? E a última alternativa, né? A alternativa D, os temas transversais têm por objetivo romper com as propostas fragmentadas da pedagogia tradicional, levando assim à interdisciplinaridade. E aí, vou te dar uns segundinhos aí para você resolver a questão e a gente já vai conversar sobre ela. Tudo bem? E aí, tá complicada essa questão? Desafiadora? Como é que tá isso aí? Vamos? Bom, primeira coisa que você tinha que prestar bastante atenção para não se equivocar. Primeiro, parâmetros curriculares nacionais continuam em vigência. Então, dependendo do edital, vai sim ser objeto de questão do seu concurso. É um tema que você precisa estudar. Os temas transversais, eles foram atualizados na BNCC, mas o entendimento deles continua o mesmo. E mais uma coisa antes da gente retomar a questão. A questão está pedindo, olha só, a alternativa incorreta, portanto, nós temos que buscar a alternativa que seja errada, conforme os temas transversais presentes lá nos PCNs, ok? Tudo bem? Vamos lá? Os temas transversais apontam que a escola deve propor aos seus alunos não só conhecimentos especificados, ou seja, aqueles conhecimentos que tem, né, nos conteúdos escolares, mas também criar cidadãos ativos na vida social. E isso está perfeitamente de acordo com as orientações dos parâmetros curriculares nacionais, portanto, não é a nossa alternativa, ok? Vamos para B. B. Os temas transversais são disciplinas autônomas, fragmentadas, referenciadas por assuntos diversificados com o objetivo de estimular os alunos para uma aprendizagem eficaz. Olha quanto equívoco tem aqui nesta questão. Olha, primeiro, que temas transversais, eles não são disciplinas, tá? Eles não são disciplinas. Até porque são assuntos, não tem uma disciplina que deva ser
cumprida ali com um programa curricular, né? Mas temas, assuntos que devem ser abordados e não é de uma maneira autônoma, muito menos fragmentada, porque pressupõe perpassar várias disciplinas, perpassar vários conteúdos escolares. Dessa forma, não pode ser o que entende-se pelos temas transversais essa nossa alternativa, o que faz da alternativa B a nossa busca, né? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B, já que ela fala de coisas equivocadas em relação aos temas transversais. Tudo bem? Vamos lá para C? Ó, os temas transversais são um conjunto de conteúdos educativos e eixos condutores da atividade escolar que, não estando ligados a nenhuma matéria em particular. Perfeito, é exatamente isso, né? São temas, são assuntos pertinentes à faixa etária escolar daquela turma, daquele segmento, e que devem ser trabalhados por quaisquer disciplinas, tá? Então, não é por uma matéria em particular. Isso aqui também está correto de acordo com os PCNs, portanto, não é realmente a nossa alternativa. E a alternativa D, os temas transversais têm por objetivo romper com as propostas fragmentadas. Perfeito. Por quê? Quando eu tenho um tema, um assunto que vai perpassar outras disciplinas, que vai extrapolar o entendimento de alguma área do saber e vai trabalhar aí com outras questões, eu estou indo além da pedagogia tradicional, que fragmenta os saberes em disciplinas, né? E, consequentemente, estamos proporcionando interdisciplinaridade, e isto também está correto. Portanto, para gabaritar aqui a nossa primeira questão, alternativa B, de bora lá continuar estudando. Nossa segunda questão, ó, é de 2016, da banca Fundatec, Prefeitura de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, prova para professor de matemática. De acordo com Vasconcelos, bom, de que Vasconcelos que essa questão aqui está falando? Está falando de Celso Vasconcelos, tá? Que é um autor bastante requisitado também, né, pelas bancas, principalmente no que diz respeito a plano, planejamento, organização escolar, metodologia, enfim, esses assuntos todos Celso Vasconcelos aborda bastante nos livros dele. Então, vamos lá. De acordo com Vasconcelos, o planejamento, mais especificamente o planejamento pedagógico, diz respeito à sala de aula, no que se caracteriza pela interação entre sujeitos e deve estar baseada: 1. No relacionamento interpessoal. 2. Em recursos audiovisuais. 3. Na organização da coletividade. E 4. Na construção do conhecimento. E aí temos, né, quais estão corretas: apenas a 1, apenas a 3, apenas a 2 e a 4, apenas a 1, 3 e 4 e todas, né, a 1, 2, 3 e 4. Vou te dar aí alguns segundinhos para você considerar. Mesmo que você não tenha lido este livro do Celso Vasconcelos, tenta resolver a questão considerando o planejamento pedagógico, né? Pensando aí um plano de aula, no que é que este professor vai se pautar, né? O que ele vai precisar para que é muito importante para esse planejamento pedagógico. Considere aí.
E aí, fácil? Fácil, né? Essa não. Ou médio, fácil? Vamos lá. Olha só. Quando a gente tem esse tipo de questão. Opa, dei uma arriscada aqui, não era para arriscar, né? Ó, quando a gente tem esse tipo de questão, né, que tem essas alternativas todas, né, ó, eu riscando de novo, tem todas essas alternativas, né, considerando as frases, a gente vai fazendo aqui e já eliminando aqui, belezinha? Então vamos lá, olha, então de acordo com Vasconcelos, o planejamento, ó, estamos falando então do quê? De planejamento, mais especificamente o planejamento pedagógico diz respeito à sala de aula, tá? Então, plano de aula, planejamento pedagógico, plano de ensino, aquilo que está ali no dia a dia, né? Olha, ele vai se caracterizar pelo quê? Pela interação dos sujeitos. Então, está falando de relações, né? E deve estar baseado, no relacionamento interpessoal. Ora, se eu estou falando de interações entre sujeitos, sim, eu estou falando de relacionamentos interpessoais. Então, a primeira proposta aqui está correta. Apenas a 1 pode ser. Apenas a 3 eu já elimino. Por quê? A 1 eu sei que está correta, então não pode ser apenas a 3. Apenas a 2 e a 4 eu também já elimino, porque a 1 está correta. E aí tem apenas a 1, 3 e 4, ok? Está no páreo. E a E, que são todas, também está no páreo, ok? Vamos para a segunda proposta, né? Segundo, essa relação, né? Essa interação entre os sujeitos tem que estar baseada em recursos audiovisuais. Ou seja, quando o professor pensa ali um plano de aula, né, um planejamento pedagógico, ele só pensa e só considera recursos audiovisuais? Não, né? Então, a gente não tem que pautar as relações entre os sujeitos intermediadas só por recursos audiovisuais. Eu posso ter outros recursos, né? Eu posso ter um recurso só auditivo, eu posso ter um recurso só visual, eu posso ter um recurso sinestésico, enfim, eu posso ter vários recursos para intermediar as relações entre as pessoas, tá? Então, a segunda proposta não está correta. Então, vamos lá. Apenas a 1 eu já eliminei, já não pode ser a A, tá? Apenas a 1, a 3 e a 4 eu já eliminei. Por quê? A 2, não, aqui ainda está no páreo, né? Porque o 2 não é para considerar. Eu elimino a alternativa E, porque coloca aqui o 2 como correta, né? Portanto, eu não preciso terminar, olha só, né? Quando a gente vai resolvendo, buscando aqui nas alternativas e ao mesmo tempo considerando a proposta, e a gente vai fazendo isso ao mesmo tempo, olha quanto tempo, na verdade, você ganha na hora lá da prova, porque aqui você já matou a questão lendo só duas propostas, né? Mas vamos lá, porque aqui a gente está estudando, né? 3, na organização da coletividade. Ok, porque se eu estou falando de interação entre as pessoas, entre os sujeitos envolvidos ali naquele ato de ensino e aprendizagem, né? Naquele processo de ensino e aprendizagem, então sim, eu tenho que considerar a coletividade, e isso tem que ser de uma maneira organizada, né? Não dá para ser numa bagunça. Então, sim, a 3 está correta, né? Então, ó, a 3 também está
correta. E 4, na construção do conhecimento. Evidente que quando eu estou pensando em fazer, em elaborar ali um plano de aula, um planejamento pedagógico, é uma das primeiras questões que eu tenho que ter como objetivo, né? A construção do conhecimento. Então, isso sim tem que estar intermediando as relações entre as pessoas, professor e estudantes com estudantes. Ok? Então, a 4 também está correta, o que faz da nossa alternativa certa, né, a alternativa D, que é apenas a 1, a 3 e a 4, porque a 2, que fala em recursos audiovisuais, isso aqui não, né? As relações interpessoais, elas não têm que estar mediadas por recursos audiovisuais. Ok? Portanto, nosso gabarito correto da segunda questão é a alternativa D. De tá dando tudo certo, vamos lá para 3? Olha aí, nossa terceira questão, uma prova de 2016 da Banca Fundatec, Prefeitura de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, prova para professor de matemática. Segundo Lucchesi, bom, que fala Lucchesi, é um filósofo, educador, etc., que trata de avaliação. É um autor que vai sempre cair nos concursos, tá? Quando vai falar de avaliação, Lucchesi na cabeça. Então, olha, segundo Lucchesi, a avaliação contém variáveis que devem estar sempre juntas para que o ato de avaliar cumpra com seu papel. Ou seja, quais são os elementos, né, as variáveis que têm que estar sempre presentes quando se está avaliando? Analise as seguintes assertivas de acordo com as variáveis para a prática da avaliação da aprendizagem escolar. Então, vamos ver o que tem que estar envolvido ali, né, na avaliação, quando a gente pensa numa avaliação escolar. Primeiro, juízo de qualidade. Segundo, medidas disciplinares. Terceiro, dados relevantes. E quarto, tomada de decisão. Quais estão corretos? Apenas a 2, a 1 e a 3, a 2 e a 4, a 1, a 3 e a 4, a 1, a 2, a 3 e a 4, ou seja, todas. Qual que você acha que está correta? Vou te dar uns segundinhos aí para você retomar as variáveis e fazer seu julgamento. Tudo bem? Podemos? Mesmo? Ó, dei até um spoiler, né? A hora que eu falei em julgamento, o que eu falei? De julgar. Então, sim, uma das variáveis é o julgamento. E aqui está onde o julgamento? Olha, no juízo, né, da qualidade. Isso está correto? Sim, juízo de qualidade tem que estar envolvido na avaliação. Por quê? Toda avaliação pressupõe um juízo, uma consideração sobre alguma coisa. Então, ok, juízo de qualidade, maravilha, porque eu estou avaliando a qualidade da aprendizagem, certo? Do ensino. Isso tudo está envolvido aí na avaliação segundo o conceito de Lucchesi, tá? 2, medidas disciplinares. E aí? Medidas disciplinares é uma variável que tem que estar dentro do que o professor vai trabalhar a respeito da avaliação? Nananina, não. Medidas disciplinares não compõem a avaliação, não é uma variável para se considerar. Ora,
Se o professor, por exemplo, né, essa questão aí estava envolvendo inclusive o professor de matemática, né, que era para selecionar um professor de matemática. Ora, se esse professor de matemática vai aplicar uma avaliação no seu entendimento, ele não pode considerar as medidas disciplinares no seu juízo de valor. Por quê? A medida disciplinar não tem nada a ver com a aprendizagem do seu conteúdo, da sua área de saber, que é a matemática, né? Poderia ser português, ciências, né? Qualquer área de saber. Se a gente vai julgar os estudantes pelos atos disciplinares, isso não tem nada a ver com aprendizagem. Eu posso ter um estudante indisciplinado, de acordo com algum conceito, né? E ser um estudante que apresenta uma aprendizagem positiva. Então, uma coisa não tem a ver com outra. Atos disciplinares não devem fazer parte do julgamento das avaliações dos professores. Então, as medidas disciplinares não compõem as variáveis que devem estar dentro do processo avaliativo. Belezinha? Então, o 2 não. Se o 2 e o 1 sim e o 2 não, eu já, olha, eliminei a A, que fala apenas a 2, a 1 e a 3, ok, eu não vi a 3 ainda, apenas a 2 e a 4. O 2 eu já sei que não é, então eu já elimino, tá? Aqui não tem 2, o 1 ok, e aqui tem 2. Eu também já elimino essa, e aí eu só fico com duas alternativas. Portanto, e aqui tem, veja, 1 e 3 e aqui 1 e 3. Portanto, se eu for direto lá no 4, eu já mato a questão, eu não preciso ler a terceira. Porque a terceira eu sei que está correta. E é o quê? Dados relevantes. Sim, os dados relevantes que devem compor ali, né, as variáveis da avaliação, lógico, né? Eles precisam, né? Esses dados relevantes precisam compor aí as variáveis desse processo de avaliação. E por último, 4, tomada de decisão, né? Quando o professor vai tomar uma atitude, ele vai tomar uma decisão. Isso é uma variável das avaliações, né? De acordo com o Lucchesi? Perfeito, é sim, né? Tomada de decisão. Por quê? De acordo com o resultado ali de uma situação, a tomada de decisão, ela vai ser uma variável da avaliação, porque ela vai incluir não só a avaliação da aprendizagem, mas também a avaliação do ensino, né? Porque quando o professor está considerando ali as variáveis todas da avaliação, ele vai avaliar o próprio trabalho, ele pode mudar de rumo, ele vai avaliar também o estudante se está tomando a decisão correta de acordo com determinada hipótese ou de acordo com determinada situação de ensino e aprendizagem. Portanto, sim, o 4 também está correto, o que faz a nossa alternativa D ser a alternativa correta, ok? Tudo bem? Belezinha? Então, o nosso gabarito correto da questão 3 é a alternativa D de... Bora lá fazer a quarta questão? Nossa quarta questão, 2023, Banca FGV, Secretaria Municipal de São Paulo, né, capital, professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. Pautados pela perspectiva de Miguel Arroyo fala bastante de
currículo, em seu trabalho Currículo, Território em Disputa, e de outros teóricos da educação, os documentos Currículo da Cidade e Educação Integral, Política São Paulo Educadora, indicam que a concepção de currículo veio se transformando no decorrer dos anos, tá? Pensando no que o currículo deve levar em conta ao ser elaborado, analise as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. As diversidades culturais, étnicas, sociais, políticas e econômicas dos diferentes sujeitos que denotam as características da comunidade escolar. Outra frase. As orientações dos órgãos públicos que definem as prioridades governamentais para cada segmento educacional da unidade escolar. E a última frase, o projeto político-pedagógico que articula a unidade escolar com a especificidade da realidade local, considerando suas necessidades e aspirações. E aí, quais destas frases estão corretas e quais estão equivocadas, né? Quais são as falsas? Considere aí e a gente já vai resolver essa questão. Vamos lá? Bom, você pode estar se perguntando assim: professora, mas eu não sou de São Paulo, eu não conheço o currículo da cidade, não entendo aí da política São Paulo educadora, e como é que fica? Olha só, pautados na perspectiva de Miguel Arroyo, portanto, o currículo da cidade, né, de São Paulo, ele também considera os conceitos de Miguel Arroyo. Portanto, se eu souber o que Miguel Arroyo fala a respeito de currículo, especificamente nesse texto dele, né, nesse livro, Território em Disputa, tá? E outros teóricos da educação, ou seja, outros teóricos que falam de currículo, como Tomás Tadeu da Silva, Flávio Moreira, enfim, tantos outros autores, né? Como é que fica essa concepção de currículo? Olha, então, pensando no que o currículo deve levar em conta ao ser elaborado, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa. As diversidades culturais, étnicas, sociais, políticas e econômicas dos diferentes sujeitos que denotam as características da comunidade escolar. E aí, isto é questão relevante para se considerar o currículo? Né? Pensar na cultura, na etnia, na sociedade, nas políticas, na economia das pessoas que estão ali envolvidas naquele processo de ensino e aprendizagem. Isso é relevante ou não é? Perfeito, isto é sim relevante, né? Então, as diversidades, né, culturais, étnicas, sociais, políticas e econômicas precisam ser levadas em consideração quando se trata da elaboração do currículo. Então, correto. Então, você já sabe, vai olhar lá e cá. Então, olha, a alternativa A, primeira, é verdadeira, ok. A B é verdadeira, ok. A C é falso. Se eu já sei que a primeira é verdadeira, eu já elimino aqui. A D, a primeira é falsa, eu também já elimino.
e aqui também é verdadeiro. Também está no páreo. Então, vamos lá. Segunda frase. As orientações dos órgãos públicos que definem as prioridades governamentais para cada segmento educacional da unidade escolar, né? E aí, isso deve ser considerado na hora de se elaborar o currículo da escola ou não? Pensa comigo, olha, as orientações dos órgãos públicos que definem as prioridades governamentais para cada segmento educacional da unidade escolar. Isso tem que ser considerado ou não? Sim, tem que ser considerado. Lembra que eu sempre falo que a autonomia é relativa? A autonomia das escolas é sim relativa, porque elas estão submetidas a orientações dos órgãos públicos, né? Uma escola da prefeitura está submetida à secretaria, às orientações da Secretaria Municipal de Educação, às orientações da Secretaria Estadual de Educação, às orientações federais. Então, sim, as orientações dos órgãos públicos que definem as prioridades governamentais para cada segmento. Que segmento? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, EJA, regular, tá? Da unidade escolar. Correto? Perfeito. Bom, a segunda é verdadeira. Então, olha só, se a segunda é verdadeira, a A continua no páreo, mas eu já eliminei a B, né? Porque a B traz a segunda como falsa. E aí, como verdadeiro. Bom, nesse caso aqui, a gente vai ter que ler todas e trabalhar com todas as alternativas, porque a gente foi eliminando a partir da primeira, né? E, na verdade, o que vai definir é essa última, né? Se verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Terceira frase. O projeto político pedagógico, né, o PPP, que articula a unidade escolar com a especificidade da realidade local, considerando suas necessidades e aspirações. E aí, o PPP faz isso, né? O PPP ele vai fazer isso, essa interligação entre a unidade escolar e a realidade local, a realidade daquela comunidade escolar, né? Daquele território, sim ou não? Perfeito, né? Verdadeiro, sim, né? O projeto político pedagógico ele vai articular a unidade escolar com a realidade territorial, né? Com aquela localidade na qual aquela escola está inserida. Então, sim, também é verdadeiro. Sendo verdadeiros as três, a nossa alternativa correta é a E. Tudo bem? Belezinha? Vamos lá resolver a nossa a quinta e última questão? Bora lá! Olha aí, 2023, Fundep, que é a gestão de concursos, né? Para a Prefeitura de Acaiaca, lá em Minas Gerais, prova para pedagogo. Vamos lá! PRNU 99 afirma que a avaliação formativa define-se por seus efeitos de regulação dos processos de aprendizagem, ou seja, ele está colocando aqui que a avaliação ela tem um aspecto de regulação do processo de aprendizagem, né? Não é uma avaliação pela avaliação, ela tem aí uma função, né? E ela é qual? A formativa. Então, ó, de acordo com as ideias do autor sobre avaliação formativa, é incorreto afirmar que para aprender é preciso ser ativo. Isso implica que toda atividade produz automaticamente aprendizagens.
B. Entre os três tipos de regulação, as regulações interativas caracterizam por ocorrerem durante todo o processo de aprendizagem. C. O sucesso das aprendizagens é decorrente muito mais da regulação constante e da correção dos erros do que do método. E D. O comunicar-se bem em aula não é suficiente para que se estabeleça uma avaliação formativa. E aí? Considera aí e vamos ver qual é a incorreta, né? Podemos? Tá fácil essa, né? A gente já viu, inclusive, a avaliação formativa hoje a partir da visão do Lucchesi. Com Perrenot não é muito diferente. O conceito é o mesmo. Vamos lá. Ó, só que a gente está procurando aqui, olha, o que é incorreto. Estamos procurando a alternativa errada em relação à avaliação formativa. Vamos lá? Ó, para aprender é preciso ser ativo. Ok, é preciso ser ativo, né? Isso implica que toda atividade produz automaticamente aprendizagens? Não, não é toda atividade que produz automaticamente aprendizagens. Há atividades que não vão produzir aprendizagens, que não vão contribuir ali para a construção de conhecimento. Serão atividades, né, automáticas, aquelas que você faz automaticamente, por exemplo, ela não vai produzir aprendizagem. Percebe? Outro tipo de atividade que não produz automaticamente aprendizagem. Uma atividade de leitura. O estudante está desenvolvendo a leitura, é uma atividade, e isso não vai gerar por si só, né? Não vai gerar automaticamente uma aprendizagem. Tem leituras que não vão contribuir com a aprendizagem, ok? Então, de cara, a nossa alternativa incorreta é a alternativa A. Mas vamos ver as demais? Olha lá. B. Entre os três tipos de regulação, né? E o Perrenot fala no livro dele de avaliação, né? Ele fala das regulações que têm que ser interativas, né? Essas regulações são as intervenções, né? Elas se caracterizam por ocorrerem durante todo o processo de aprendizagem. Então, sim, está correto. C. O sucesso das aprendizagens é decorrente muito mais da regulação constante, né? Ou seja, de constantemente estar havendo ali uma regulação desta aprendizagem e também com a correção dos erros, né? Porque erros devem ser corrigidos, né? E não é só o Perrenot que fala isso. Tantos outros autores falam, né? E isso tudo é muito mais relevante do que os métodos. Então, ok, correto. Belezinha? E D, o comunicar-se bem em sala de aula não é suficiente para que se estabeleça uma avaliação formativa. Também está correto. Não é porque há uma comunicação eficaz e eficiente em sala de aula que a avaliação formativa está sendo desenvolvida adequadamente, ok? Uma coisa não tem relação direta com a outra,
Belezinha? Tudo certo? Então, nosso gabarito correto da quinta e última questão, a alternativa A. Tudo bem? Ó, não esquece de colocar aqui nos comentários o assunto que você quer ver tratado aqui no canal ou algum comentário que você queira fazer a respeito do vídeo de hoje, que foram questões de diversos assuntos, de diversas bancas, e aí um momento para você estudar um pouco, fazer questões daqui no nosso canal. Tudo bem? Não esquece de deixar seu joinha, seu like para curtir o vídeo, para esse vídeo chegar a outras pessoas assim como chegou para você. Belezinha? Beijo grande e até o próximo vídeo.